Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Estamos aqui para mais um estudo hoje da Paraxá. Queria dedicar essa Paraxá pela cura completa de Leonardo Ferro, filho de Alaide Ramos, né, que ele tem um BP cura, vai passar por uma cirurgia no coração. Então a gente vai hoje, né, trazer o nosso estudo. Ele está disponível na nossa comunidade, vocês podem olhar o PDF aí, né, para poder acompanhar. Então, Vayera, Bereshit, né, Gênesis 18, 1 a 22, 24. Vayera, e apareceu, né, a palavra Vayera, ela começa, né, com Vav, e a raiz dessa palavra vem de Irá. Então vamos ler aqui um pouquinho. A palavra Vayera vem da raiz Ra, ver. No contexto da Torá, ver não é apenas enxergar com os olhos, mas perceber espiritualmente. Assim, apareceu o eterno Abraão, significa que Abraão atingiu um nível de percepção divina, uma clareza interior em que compreende a presença de Deus agindo na realidade. A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Vamos hoje recapitular e também falar um pouco do nosso mestre Eduardo, né? Vamos falar um pouco sobre o Rambam, né? Sobre a questão dessa palavra que apareceu, como devemos interpretá-la corretamente, de acordo com a filosofia judaica, de acordo com a tradição judaica. Vamos falar também um pouquinho de Narmânides, né? Sobre alguns sábios, de algumas palavras que eles trazem sobre essa paraxá, né? Então, o que Vayera vem trazendo quando ele diz que Abraão atingiu um nível de percepção divina, né? Ou seja, o que isso quer dizer para nós? O que isso traz na nossa vida cotidiana? Que as nossas ações, né, têm que se equiparar, né, santificando o nosso corpo e a nossa alma, porque é a santidade que aproxima o homem de Deus. É o nosso trabalho, né? É a luz que emitimos de baixo para cima que nos conecta ao divino. Não é como muitos pensam, né? Ah, não, eu recebo a luz e estou conectado ao divino. Por quê? O eterno é doação. Ele é doação pura. Então, quando nós apenas recebemos, nós não estamos fazendo um trabalho divino. Nós fazemos um trabalho divino no quando recebemos essa luz, trabalhamos ela interiormente e refletimos essa luz para o nosso próximo. Porque através do trabalho de se tornar igualitário ao Criador é que nos aproximamos dele. E Abraão tinha isso. Abraão era um homem que tinha as 4 portas de sua tenda abertas para receber quem passasse. Os viajantes, né? Abraão era tão visionário em relação a isso que às vezes ele via de longe. Ele sabia lá de longe, já vem aquele viajante. Sara, prepara aí, já prepara a comida, que iremos convidá-lo. E aí eu quis nessa paraxá tratar de 3 temas que são principais hoje para a atualidade que vivemos. Que é sobre as provações, porque as pessoas falam muito sobre isso, mas não entendem completamente, muitas das vezes, o motivo por que são provadas. E a Paraxá Vayera, ela literalmente traz essa proximidade de entender o porquê somos provados, ter limites, por limites, porque às vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções e esquecemos da racionalidade. E a racionalidade, ela vem como uma barreira protetora, ela vem dando limite àquilo que a gente precisa limitar. E sobre a tzedakah, que é um ponto também crucial. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra foi o quê? Foi a impiedade deles? Não. Foi porque os próprios sábios falam, eles mudaram, eles criaram tribunais de injustiça. Eles tiraram do meio deles a tzedakah. Eles eram uma cidade que não praticavam tzedakah. Pelo contrário, eles subvertiam. O próprio Ezequiel fala disso. Sim. Que o pecado de Sodoma não foi o que se entende aí como sodomia, mas a falta de hospitalidade. Sim. Falta de caridade. Sim.
Então eu achei muito interessante trazer isso, né? Porque não somente nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa e vão assistir essa aula, ou puder passar por às vezes um amigo, uma pessoa que conhece, porque a Torá, ela não se prende somente ao judaísmo. Ela é um livro de regras, de guias, ela é um mapa espiritual para todas as pessoas. Mas para isso você tem que fazer o seu trabalho, que é o contrário do que muitas das vezes é ensinado. Não, você não precisa fazer trabalho nenhum. Já foi feito. Já foi feito, né? Você tem uma graça, e nós falamos isso até na paraxá anterior, a gente queria ter aprofundado essa questão do reino, do graça, né? Que você tem que fazer por merecer, por alcançar esta graça, porque Noé, através de seus atos de justiça, ele alcançou graças aos olhos do Criador. E nós também, quando fazemos o nosso trabalho com o Binei Noah, o nosso bom trabalho, cumprimos lá as nossas 7 leis, fazemos do mundo uma morada para o Criador, nós também podemos alcançar o mesmo nível de Abraão. É forte isso, hein? É muito. Deus é tão justo, né? Por mais que a gente não seja judeu, né? Mas a gente consegue alcançar esses méritos. Sim. Mas para tudo tem que haver um trabalho. Kavaná, a intenção nas palavras. Por quê? Por que tão importante é a palavra? Deus criou o mundo por quê? Através de quê? Da palavra. Através da palavra. Ela cria mundos. Sim. Nós somos co-criadores. Exatamente. Ele fez todas as criaturas, né? Mas a única que deu o dom da palavra foi o homem. Para quê? Para que o homem fosse co-criador do seu próprio destino. Só que nós nos omitimos disso. Deixamos que palavras negativas entrem em nossa mente. Deixamos que as palavras negativas nos dominem. Deixamos que os pensamentos intrusivos nos dominem. Verdade. Deixamos que a nossa mente trabalhe mais contra nós do que a nosso favor. De contra. E tem um perigo da palavra também, que ela pode gerar, até a pessoa que acumula muita informação espiritual, estuda demais, valores e tal, corre o risco de você acreditar que o conhecimento já gera por si um mérito, pela questão da palavra. Eu falo de Torá, eu compreendo a Torá, eu consigo explicar. Não basta. Só que aquilo ali, na verdade, ele deveria ser um motivo para uma ação. E o problema é que às vezes a gente entende como ação em si. Aí só um exemplo rápido essa semana, eu saí para passear com a Lula na segunda-feira, que eu trabalhei só na parte da manhã. Na hora que eu estava entrando em casa, veio um garotinho, mais ou menos uns 7 anos. Tamanho da Sofia? A mãe da Sofia. Um garotinho só com um shortinho e tal, com um pedaço de pão na mão que ele ganhou na padaria. E eu entrando com a Lula no prédio. Aí ele veio: tio, o senhor tem manteiga? Oh, meu Deus. Só que é o seguinte, a Lula no cio, a minha cabeça, como é que tá? Porque eu faltei no trabalho para a audiência dos meus filhos lá, que não entraram na audiência, a cabeça já ficou mexida. Aí a Lula sai, a Lula tarada, né? Porque tá no cio, os cachorros pulando em cima dela, e ela querendo, e eu arrastando ela, e já fiquei nervoso, já fiquei irritado. Tá vendo? Já tava abalado, aí vem eu arrastando o cachorro no meio da rua, e ela é pesada. E tive que arrastar e já nervoso, querendo entrar no apartamento, e me veio um garotinho. Aí, aí, tem manteiga? Oh, meu Qual Deus. seria o ideal da questão? Tá entendendo? Tem, filho. Você espera um pouquinho que eu vou lá buscar. Só que daí, não, mas peraí, eu não posso deixar o moleque na rua aqui, exposto na rua, eu vou lá buscar e depois descer. Não, então eu vou levar ele para dentro de casa. Só que pensei tudo isso, mas em fração de segundos. Vou levar ele lá para dentro de casa. Mas aí se eu levo lá para dentro de casa, o garoto vai lá, fala com a rapaziadinha, amanhã tem 2 aí, amanhã tem 3, essa moto já vai começar a implicar. E agora vai dar ruim. Tudo isso em questão de segundo. O que saiu? Pô, não tem, filho. Não tem. Peguei, entrei ele disse: você tem 5 reais? Então? Mas também não tem, cara. Também não tem. Tô desprovido aqui, também não tem. Tal, hein? Tá bom, desculpa. Pegou e foi saindo, eu entrando me sentindo um bicho. Entrando que tal, me sentindo um velho, pior ser humano do mundo. Entendeu? E fiquei dias remoendo isso comigo. Por quê? Porque, cara, eu coloquei um monte de dificuldade para fazer uma coisa que era muito simples.
Tá entendendo? Então o não, ele acaba sendo mais simples nessa hora. Ah, tem alguma. Tá vendo a pessoa ali com fome, tem uma comida e não tem. Pronto, já me livrei do problema. Tá entendendo? Porque o problema não é meu. Só que, e tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente ensina, e tudo aquilo que a gente explica, nessas horas se torna mentira. Se torna mentira, não a palavra em si, mas o fato dessa palavra estar no recipiente que não corresponde com aquilo. E aí você, peraí, a palavra tem o seu valor, mas o excesso delas pode ser até destrutivo. Porque se você não consegue fazer o básico, vai se aprofundar por quê? Vai se aprofundar no quê? Se no mais raso, tu já está se Eu afogando. costumo dizer que às vezes tem coisas que vêm que é pra gente, não é pros outros. Quando vem coisas pra gente sim, e a situação ali é coisa, é isso aí, é coisa que é pra gente. Pega que é teu. Não é pros Vem pra outros. você, É. teu. Eu falei, Rodrigo, por que você não me avisou que eu levava manteiga, fazia um Todd pra ele, Nescau, dava pra ele comer o pão com a manteiga lá sentadinho no banco lá do... Que na hora o pensamento não é esse, o pensamento é o quê? Pô, você vai solucionar, porque eu queria levar ele pra dentro de casa e colocar na mesa. Pô, eu vou lá pegar manteiga pra... vou pegar manteiga, como é que passa manteiga no meio da rua? Não, eu tinha que levar o garoto lá pra dentro, sentar ele na mesa, dar um suquinho, tá entendendo? Mas aí o que vem? Samanta vai implicar. Samanta vai implicar, porque, pô, você tá trazendo desconhecido pra dentro de casa. Tudo bem, é uma criança, mas aí a criança se apega. Amanhã ele quer de novo, amanhã ele vai te chamar aqui. Aí fala por mãozinho, aí fala por mim. Tá entendendo? E aí de repente você não sabe se esse moleque ele é controlado pelo crime lá em cima. Tá entendendo? Então você, tipo assim, você fica com um monte de pensamento, porque você na verdade quer se proteger. Mas não é proteger a sua pessoa, a sua alma em si, quer proteger a tua preguiça. Quer proteger o teu ostracismo, porque é muito confortável você estar aqui e falar de coisas belas. Só que é lá fora que a vida cobra. E lá fora, se você está reprovado, não adianta se você nego, ai que maravilhoso isso que você falou. Interessa, tá entendendo? Porque se não vier com carga de verdade, irmão, sai, fica de canto, volta pra base, entendeu? Porque palavras são belas, mas são ações que não. Às vezes a gente Deus criou o mundo através da palavra. Então, filho, agora faz, porque a palavra é dele. A palavra dele, tu sabe que tem poder, a tua não. Tu só tem engano e mentira. Tá entendendo? Você é ser humano. Essa coisa. Não, porque Deus ele criou o mundo através da palavra, então nós também criamos. Não criamos nada. Nós criamos a nossa realidade a partir das nossas ações. Se a tua fala é condizente com os teus pensamentos e as tuas ações condizentes com as tuas palavras, você vai criar uma realidade correta. Uma realidade que foi processada, né, desejada, foi organizada e feita. Agora, se eu penso uma coisa, falo outra coisa e faço outra, não tem criação aí, tem autodestruição. Né? Sim, a gente vai fazer meio que esse link entre palavra e ação. Por quê? As nossas palavras, elas, cabalisticamente falando, elas criam energias. Né? Sim. Porque, por exemplo, não causando demérito. Então, o que você falou traz... Cria energia, só não cria realidades. Mas energias são potenciais. Sim, exatamente. Sim. Então, assim, não é demeritando a sua palavra, porque o que você trouxe está extremamente incorreto. Mas só para tentar, assim... linkar, né? Linkar e tipo assim, eu tenho energia elétrica aqui, eu tenho uma boa palavra, mas eu sei acender a luz. Exatamente. Eu sei trocar uma lâmpada para aproveitar essa energia. Sim. São ações que vão expressar essa energia. Sim. Por quê? O que acontece? Eu estava vendo, tem uns vídeos que às vezes eu estou sempre dando uma olhada, vendo, e tem exercícios práticos que você pode fazer que são chaves que aumentam o seu potencial para ações divinas. Toda vez quando nós levantamos, o que nós falamos? Modéani. O que o Modéani significa para você? Muita coisa. Graças dou a ti, ó Rei justo e verdadeiro, que com grande amor e piedade puseste a alma dentro de mim, grande é a tua fidelidade. Ou seja, você está dizendo que Deus confia em você. Mas olha como... para pensar, Deus confia em mim,
O que isso quer dizer? O que esse convite me faz? Deus está dizendo para você, assim como eu confio em você, você também deve confiar no seu potencial para fazer boas ações. Eu estou te dando uma nova oportunidade hoje. E o modernismo, ele soa quase como uma contradição, porque geralmente o que é incentivado é a fé em Deus. Sim. Mas você já acorda declarando que é Deus que tem fé em você. Entendeu? Então não se trata da tua crença, mas do teu potencial de corresponder ao seu propósito. Exatamente. Então não me interessa o que eu acredito. Interessa que Deus acredita. Mas aí no decorrer do dia, o que acontece? Existe aquela gama de situações, né? E o teu Yetzer Hará, ele é forte, ele não é algo que a pessoa vai agora, não, eu vou controlar aqui meu Yetzer, não vai nessa. Estou lendo um livro sobre isso. Não é tão simples não. O Yetzer Hará e o Yetzer Hatov são duas forças que uma quer ser subordinada à outra. Eu domino meu Yetzer Hará assim, muito bem. Aí fica assim, aquela balança assim, ó. Por isso que na própria Torá fala que a gente tem que ser seres equilibrados. Por exemplo, eu estava vindo agora com a André lá no trânsito, e o cara veio, eu vindo com o carro aqui, na minha mão na esquerda aqui, e o cara me cortando pela direita. De novo. Aí a Andréia, Marcelo, segura, eu falei, ele tá errado, eu tô indo devagar aqui, ó. E ele vira aqui, forçando aqui. Aí ela, ele tá errado, ele quer passar, deixa ele passar. Eu falei, mas ele está errado. Sabe o que eu fiz? Controlei meu Yetzer Hará, falei, segurei e deixei ele passar. Mesmo eu sabendo que ele está errado. Esse é o caminho. Mas eu tô vendo que o carro tá indo. Entendeu, Montessi? Ele não estava sendo. Mas o Yetzer Hará quer o quê? Bater para poder. O que o Yetzer Hará quer? Competir. Ele quer lutar contra as coisas do bem. Mas a questão, muitas vezes, não é nem só o Yetzer Hará. Às vezes é o nosso próprio ego. O Yetzer Hará, o ego. Não, porque o Yetzer Hará, ele atua sobre o ego. Sim, ele atua sobre o ego, mas às vezes... E a gente gosta do Yetzer Hará. Essa que é a Ele é o nosso... Não, o Yetzer Hará é o teu amigo, cara. Infelizmente é Então essa coisa, porque a religião, ela tende, né? É muito essa ideia de colocar o homem contra a sua própria natureza. Isso é uma herança cristã, né? Não porque a sua natureza é pecaminosa, porque a sua natureza é... Cara, tu nem estaria aí falando asneira se o teu pai não tivesse, né, pecado com a tua mãe. Isso aí. O próprio Davi admite, em pecado me concedeu minha mãe. Então quer dizer, eu não posso me desconectar da minha natureza, eu preciso compreender ela como algo a ser desenvolvido. Então sim, a minha natureza é pecaminosa, ela é falha, mas porque eu sou pecaminoso. Algo pecaminoso, mas como é que o próprio Criador ele fez com esse intuito? Não de sentir prazer, mas sim de procriar. Então se é uma natureza pecaminosa, então a gente está confessando que o próprio Criador, ele fez a gente e os animais uma natureza pecaminosa. É que pecado ele é mal entendido. Aí sim, aí você está correto. O pecado ele é mal entendido. Vamos voltar aqui para a aula, senão a gente vai... Só para fechar o ponto aqui, pecado não é atitudes contra Deus. Pecado é tudo aquilo que você faz só pensando em si mesmo. Então a gente vive num mundo em que para sobreviver eu preciso pecar, eu preciso pensar em mim. A questão é, o meu pecado ele tira do outro, tá entendendo? Porque quem rouba pensa no outro? Não. Pensa em si. Quem mata pensa no outro? Não, pensa em si. Então peraí, se o ato de pensar em mim mesmo faz com que eu cause dano no outro, então eu me privo dessa ação. Não significa que ao matar, não roubar, eu deixei de ser pecador. Não, eu deixei de cometer essa ação contra o meu próximo. Mas o sentimento de desejo, de conquista, de competição ainda está aqui. Está entendendo? Ele só está sendo direcionado. Então eu sou um pecador por natureza. Só que eu preciso expressar a minha natureza de forma a louvar o eterno e não satisfazer os meus desejos. Então pecado não é algo a ser evitado, é algo a ser compreendido. Está entendendo? Bom, vamos voltar que eu vou dar uma pausinha sobre a questão da palavra, senão a gente vai perder muita coisa aqui para falar. E assim apareceu o eterno Abraão, Gênesis 18:1, significa que Abraão atingiu um nível de percepção divina, uma clareza interior em que compreende a presença de Deus agindo na realidade. Rambam, em Guia dos Perplexos 1:4, ensina que essas aparições não são físicas, mas visões intelectuais.
Deus não vem até o homem, é o homem que se eleva até a percepção do eterno. Essa elevação é fruto da purificação moral, do desapego e da busca pela verdade. Então, ou seja, o Rambam ele deixa claro, né, que servir ao Criador, alcançar uma visão do Criador, não é algo que nos leva a uma vida inerte, né? Ou seja, eu não preciso fazer trabalho nenhum para poder alcançar essa visão. Ele diz claro, o homem é que se eleva. Ou seja, se o homem se eleva, ele tem que fazer um trabalho para se elevar. Ou seja, o Eterno, ele nos convida a cada dia, a cada manhã, a criar um plano de ação para o seu dia. Opa, acordei, abri os meus olhos. Qual é o meu plano de vida hoje? Eu já sei que, como já foi falado, a gente tem a vida do carrapato, né? Vou levantar, vou pegar o ônibus, vou trabalhar, vou vir lá aquele, né? Vai ter lá aquelas pessoas que vão estar olhando contra você, vai ter aquelas pessoas que vão estar olhando ao seu favor. Você tem que fazer o seu trabalho, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu filho e parar pão duro. Ou seja, o ciclismo da vida. Mas dentro desse ciclismo, qual é o meu plano que eu tenho para que hoje eu possa elevar um pouquinho a minha alma? Porque muitas das vezes nós, como seres humanos, temos, devido um pouco da dualidade que existe dentro de nós, a percepção do imediatismo. Eu tenho que fazer tudo hoje, agora, para sempre, nesse momento, nessa hora, tem que ser, eu vou pegar, eu tenho que ter uma experiência. Por isso que muitas pessoas são arrastadas por experiências emocionais, porque elas querem sentir o momento do hoje e do agora, e não trabalhar sobre si. E não abrir as portas do seu coração, abrir as portas da sua mente, abrir os seus olhos para entender o trabalho que ele tem que fazer para se elevar. E hoje eu vou perceber mais um pouquinho de axé. Os conflitos, né? Exatamente. Conflitos sérios. Se suicidando, se matando, depressão. Sim, por quê? Eu me deprimo por quê? Porque se eu quero o imediatismo, Perde. se eu quero apenas experimentar uma emoção, eu necessito do agora. Só que o agora é exatamente o que a Kabbalah explica. É o momento em que eu recebo muita luz dentro do vaso, dentro do recipiente, porém eu não tenho amassar, eu não tenho a intenção de trabalhar sobre aquele pensamento, sobre aquela luz que está vindo sobre o meu vaso. Ou seja, o meu vaso não tem o potencial de administrar essa luz. Então o que acontece? A luz vem, preenche o vaso e se transborda. Eu não tenho uma intenção, não tenho uma amassar para prender aquela luz ali e fazer aquela luz trabalhar para que eu reflita ela para o Criador, para que eu reflita ela para o meu próximo, para que eu faça um trabalho de melhoria interna dentro de mim. Eu só me preocupo com agora, com o êxtase, com as reações químicas que estão acontecendo no meu corpo. E muitas das vezes isso leva as pessoas para onde? Para as dependências químicas. Porque ela tenta sair da realidade, ela não consegue mais trabalhar sobre ela. Foge, né? Foge do que ela consegue comportar, administrar. Exatamente. Ela prefere ficar em Nárnia, né? Sim. Para ela é o melhor. Porque para ela viver a realidade, transformar a realidade, é muito difícil. E muitas das vezes, ela não tem o privilégio que nós temos aqui de conhecer a Torá, de conhecer a palavra do Eterno, de conhecer as formas, o trabalho que a gente pode fazer dentro da árvore da vida, para corrigir as nossas emoções, para corrigir a nossa percepção, para corrigir o nosso intelecto e ser como Abraham, que a gente possa ter a oportunidade de entender a capacidade da sabedoria do Criador. Ou seja, sair da nossa percepção de mente passiva que só recebe para uma mente ativa, em que trabalha em lishma, ou seja, em favor do Criador. Não no lishma, ou seja, para mim mesmo, para os meus próprios desejos, para minhas próprias vontades. Sigamos. A gente tem uma correlação simbólica grande de Vaierá com Gevurá.
Vaierá, a gematria de 217. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. Tá muito bom. E a gente tem Gevurá, que é 216, né? A gente tem que Gevurá a gente tem aqui o lado esquerdo da árvore da vida, né? Que representa a força moral, o julgamento, a severidade, Limite. os limites. Que hoje não tem. Os limites. Trabalhar nisso. E Vaierá está um ponto acima, ou seja, Vaierá é 216 mais 1. Um é quem? Errado. Hashem. Ou seja, Vaierá mostra a união, ou seja, o caminho do meio. O que gera beleza na nossa vida é quando eu trabalho a compaixão com limites. Eu pego essa de bondade, eu pego essa bondade dentro de mim e trabalho ela com Gevurá, com limites. Aí remete ao caso que o Rodrigo pensou. Vamos lá, eu tenho que fazer uma bondade, mas eu também tenho os meus limites. O que eu posso fazer? Qual é o caminho alternativo? Qual é o caminho do meio? Quais são as outras... eu tenho uma cachorra que eu tenho que subir, mas, será que aqui não tem um local onde eu possa deixá-lo e fazer essa descida cá? Rapidinho que eu vou falar com a minha esposa e ela vai trazer para você. Isso. Então são cenários que a gente vai passando. Claro que ele no momento que estava, né, de toda a situação, porque às vezes a gente está no misto emocionalmente, a gente às vezes não consegue enxergar com clareza. Ficou ofuscado, né? Sim. É verdade. Todo mundo passa por isso. Sim. Mas aí é que está. O ser humano por si só, a capacidade dele é de sempre falhar. A nossa capacidade, a nossa vontade é de sempre falhar. Só que assim, a gente tem a situação, vamos voltar na questão do macio. Você sabe que o Yetzer Hará está ali. Ele está ali, está batendo a porta. Mas o trabalho de elevação diz para você o quê? Yetzer Hará, eu sei que você está aí na porta. Pede, deixa ele passar. Mas eu tenho o poder de escolha. E eu escolho não deixar você entrar. Ontem eu deixei. Ontem você passou pela brecha. Eu não estava bem. Tudo bem, tudo legal. Eu vou baixar minha cabeça, eu vou me sentir a pior ser humano do mundo porque naquele momento eu caí, porque naquele momento eu errei? Não. Porque é isso que ele quer. Ele quer a brecha. Ele entra. Aí agora vai descer. Opa, vamos aproveitar. Hoje tem salseiro. Hoje tem festa na floresta, né? Vamos tacar fogo aqui com todo vapor. Mas aí você tem que pensar. Opa, eu sou um espelho do Criador. Eu crio a minha realidade. Primeiro, você tem o pensamento, você tem a fala e você tem a ação. Então eu vou utilizar as roupagens da minha alma para mudar o meu destino. Eu não vou me conformar com a situação. Aí nesse ponto, a culpa e o remorso, ela tem um fator importante. Sim. Entendeu? A culpa não é algo ruim. Não. Tá entendendo? Ela te mostra a possibilidade de acertar diante daquilo que você já fez. Então você pode como experiência. Opa, eu não quero passar por esse sentimento de novo. Então você vai se refinando para se proteger, para proteger o seu próprio emocional. Quando a gente olha para Terrilim, a gente vê exatamente isso. Davi Hameler, acho que agora eu não me lembro qual é o Terrilim certo, que ele fala, eu pequei com Batseba, eu fiz o que era errado, ou seja, ele está ali lamuriando, ele está ali botando para fora o seu remorso, a sua culpa. E ele reconhece que aquilo é um meio de se conectar ao Criador. Sim. O Salmo 51. Salmo 51, Terrilim 51. Ou seja, às vezes, o maior problema nosso é querer trabalhar de forma dicotômica, né? Ela tem que ter o bem ou o mal, ou é bom ou é mal. Não existe. No tanto que diz, é o bem ou o mal. Mas entre o bem e o mal existe a beleza, que é o caminho do meio. Existem os fundamentos, que é o caminho do meio.
Quando é que você mostra beleza no mundo? Quando as suas ações, as suas bondades são... Agora fugiu a palavra. Quando a sua bondade, ela é exercida com limites. Ou seja, a sua bondade, ela também é pautada pela severidade. Ou seja, Hesed e Gevurah estão andando juntas. Equilíbrio, né? Exato. Porque se você for só a bondade, oba-oba, você vira o palhaço do circo. É por isso que hoje os filhos, a família está destruída, porque não tem limite. Sim. Por isso que está essa bagunça, essa baderna que está hoje na sociedade. Tanto que a bondade ela só pode ser realmente transmitida através de Gevurah, não de Hesed. Sim. De Hesed ela flui. Quem deve transmitir é Gevurah, que ela retém e vai transmitir aquilo que cabe ao outro. Tira a Gevurah do negócio, aí a pessoa pede água, dá um gole de água. Não, porra, eu não tenho Gevurah, então para mim eu não tenho medida. Então se ele quer água, joga a pessoa no rio. Não é água que tu quer, vai morrer afogado. Mas como não tem a restrição, a sua doação abundante, o recipiente não aguenta. Então uma coisa é a pessoa pedir um gole de água, outra coisa é você encher o corpo dela de água. Tá entendendo? E quando eu tenho só Gevurah, o mundo é destruído. É o equilíbrio. Famílias são destruídas. Você pode destruir o teu filho. Por quê? Se eu só trago, por exemplo, você Só fosse muito bem. severidade. Eu pego meu filho, É o equilíbrio. eu tenho lá o Jael, e tudo pra ele eu digo não. Tudo pra ele tudo pra ele, eu trago pra ele palavras ruins. Quando ele crescer, ele vai ser. Por quê? É a questão do espelho. Ele se espelha em mim. Quando ele crescer, ele vai passar tudo aquilo que eu fiz com ele. Duplicar Você padrão. vai criar uma vítima. Padrão. Se você for só Hesed, você vai criar um vilão. Isso aí. E ele vai duplicar os padrões que Sim. tem que quebrar o padrão. Esse é o quebra de padrão. Mas a quebra do padrão, ela só vem quando? Conhecimento. Exatamente, quando você estuda a Torá, Ilumina. quando você pratica Itebodedut, que você faz um isolamento para pensar sobre si, quando você pratica Tefilá, e o mais poderoso de todo, quando você faz Tzedakah. Você faz Tzedakah. A Tzedakah verdadeira, quando você olha para o outro e coloca ele no lugar que ele merece estar. Tzedakah, ela muda decreto? Muda. Ou tem o poder de mudar Tem. um decreto ruim na tua vida e de repente aquilo é mudado. Tem esse poder. Totalmente. Isso é muito bom. Se eu não me engano, acho que foi Resquial, o rei Resquial. Agora eu não estou lembrando. Mas eu vou pesquisar depois trago. Isso é muito bom. Porque teve um caso de em Israel, que a gente vai ouvindo muitas histórias de rabino, e a gente vai só acumulando informação, né? Mas teve um que realmente foi salvo por causa da Tzedakah. Ele fez uma Tzedakah e aquele ato de justiça que ele fez foi imputado e mudou a história De uma dele. maneira positiva. Como se fosse a conta bancária, né? Isso aí. Quando tu passa o cartão, tem débito, saldo lá. Tem saldo, exatamente. Pode ficar tranquilo. Por quê? A Tzedakah, ela tira você do lugar do ego, que só faz em Lolishma, só faz para si, e agora você se espelha em Hashem, Criador e doador. doador, porque Hashem doa. Hashem é totalmente doação, é totalmente bondade, é luz. Ele vai lhe dando ali, ou seja, ele não para de agir, ele está agindo constantemente. Ele cuida da sua criação. Né? Quando eu falo aqui bondade, agir, não é aquela bondadezinha que é pregada aí fora não, porque Hashem, ele vai sempre pela trilha do meio. Ele age com bondade, mas também ele age com Gevurah. E nossa vida? E às vezes tem hora que ele só age com Gevurah, porque ele quer te acordar. É. Não tem outro jeito a não ser isso, né? Você não dá outra opção para ele agir. Essa que é a verdade. Ele já falou, usou, tá falando, mas vai chegar um ponto que ele fala assim, vai. Agora eu e você, meu amigo. Agora é eu e você. Acabou. E às vezes a gente não percebe, mas assim, tem coisas na vida que refletem o padrão da natureza. E isso chega para todo mundo. Porque quando a gente começa a entender
que eu tenho que trabalhar com... eu não sou mais dicotômico, né? Eu não tenho que trabalhar só com bondade, nem só com severidade. Eu tenho que unir os dois. E através disso, fazer da junção desses dois componentes emocionais, atribuir isso ao meu próximo, isso muda tudo. Por quê? Abraão, quando ele fazia a tzedakah, que ele convidava alguém para comer, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Pedir para a pessoa lavar as mãos. Ou seja, eu sei até onde está o meu limite. Eu sei o que eu posso aceitar e o que eu posso dar. E muitas das vezes nós nos perdemos nisso. Porque achamos que, eu só tenho que dar ou eu só tenho que receber. Você tem que saber os seus limites, impor limites. Ou seja, vou fazer a minha tzedakah? Vou. Mas eu tenho que entender, essa tzedakah vai ser utilizada para o bem? Porque a bondade tem que gerar bondade. Se a bondade que eu faço gera severidade, então não é bondade. Se a bondade que eu faço para o outro vai gerar ele destruição, eu estou gerando destruição a ele e a mim também. Pegou a visão? Reflitam sobre isso. Aí a ideia de difere-te como propósito. Então assim, eu preciso, a minha bondade ou a minha severidade, eu não posso olhar para o ato em si, mas para o resultado que eu espero daquilo. Então isso vai trazer beleza e equilíbrio para a situação. Então aí você manifesta, mas não na busca de Hesed, de um Gevurai, enfim, mas por Gevurai e Hesed, indo para diferente, procurando a beleza, procurando o equilíbrio daquilo. Então existe uma desarmonia aqui, tem muita bondade demais, ou seja, onde tem muita bondade, muita apatia, né? Então tem muita apatia, então solta, aí o pastor solta o bode para incomodar o rebanho. Para quê? Para que as ovelhas não fiquem obesas, não é isso? Ou seja, tem que ter um mal ali para agitar, tá entendendo? Agora, tem muita agitação, aí você vai agir no intuito de... Por quê? Porque a ideia é manter sempre beleza, buscar proporção. Por isso que o artista, o poeta, o escritor, o cantor, ele está sempre em busca de beleza, porque através da beleza ele encontra a verdade, se ele foi verdadeiro realmente naquilo ou não. Se alguém achar lindo e bonito, é porque foi útil. Onde não há beleza, tipo assim, tá sem propósito ainda. Exatamente. Então vamos seguir aqui, tem bastante coisa. Então 216, medida da justiça, Gevurah. Aparece, né? Mais fica Vairá, ou seja, a revelação que transcende a justiça. Assim, 217 representa a manifestação da misericórdia dentro da prova. Deus aparece não para punir, mas para testar e elevar Abraão. A gente tem um comentário aqui de Ben Ishai que diz: quando a Gevurah se revela, não é para destruir, mas para disciplinar e permitir que ao homem subir um degrau. Então a gente tem uma reflexão simbólica aqui, né? A gente tem uma mensagem de Vairá que diz: a verdadeira visão, né, Vairá, surge quando a força Gevurah é equilibrada pelo Uno, ou seja, o julgamento é temperado pela misericórdia. E a gente tem algumas conexões, né? Ou seja, voltando para o nosso tema falando sobre as provações, 217 a gente tem 216, ou seja, a prova ela revela a força que há dentro de você, mais a presença divina. Ou seja, nas provações, o propósito não é a punição, mas o crescimento. Deus se mostra para te revelar a ti mesmo. Olha que grande coisa. As provações da vida, ela não é para te derrubar. A provação da vida só mostra quem você é. Muito bom. Para você. Então se deu ruim, vou baixar a cabeça? Não. Eu vou criar nova estratégia. Uma nova realidade.
consciência. Pegar Às do vezes até irmão, desistir a sabedoria. pegar do irmão e fazer Eu tô fazendo uma coisa, se eu tô quebrando a cara e eu tô vendo que isso não tá me levando para onde eu quero, não tem problema desistir. Ah, mas é um sonho, não interessa, às vezes é uma idiotice. Volta para trás, procura novos ideais, não tem que ficar preso a um propósito que... Se reinvente. Se reinvente, mas é isso mesmo. A prova vem para isso, para você se reinventar. Agora você vai ter uma nova visão. Quando você tiver uma aprovação, você não vai olhar para a aprovação e vai dizer assim: opa, o que o Eterno quer de mim? O que eu posso revelar de mim diante da situação que está se apresentando nesse momento? Porque a aprovação é só para mostrar o valor que você tem. Isso é forte, hein? Pegou a visão? Isso é forte, hein? Aprovação. Ter limites. Gevurah, né? É exatamente 216. É a energia dos limites. Limite é disciplina amorosa. Ela não restringe, protege. Então a intenção da restrição não é levar a você a se tornar um tirano, mas sim levar a você a ter intenção de fazer a coisa certa. É proteger, é guardar, é criar uma cerca, que os nossos sábios sempre falam, né? Ou seja, o que é o caminho do meio? É você criar a cerquinha ali, né? É você administrar o bem e o mal que é dentro de você. No clube tem a piscina dos adultos e tem a piscina das crianças. As crianças, a piscina do adulto é o inferno. Isso aí. Né? Porque Vai matar ela. é mortal. Vai matar ela. Para o adulto, a piscina da criança é um tédio. Isso aí. Tá entendendo? Mas cada qual no seu contexto estão satisfeitos. Isso aí. E é isso que a gente tem que buscar dentro da gente. É esse o trabalho que a gente tem que desenvolver. A balança. Sedaká. A aparição de Gevurah moderada pela compaixão. Praticar a justiça é fazer ver a presença divina em atos concretos. Então, pega a visão. E a gente tem um ponto de reflexão. Vaiará ensina que ver não é passivo, é um ato moral. Quando vemos o necessitado, a injustiça, a oportunidade de agir, e respondemos com limite e compaixão, tornamos participantes da própria aparição do divino no mundo. Vou ler de novo. Quando vemos, né, Vaiará ensina que ver não é passividade, é um ato moral. Quando vemos, né, o necessitado, a injustiça, a oportunidade de agir, e respondemos com limite e compaixão, tornamos-nos participantes da própria aparição do divino no mundo. Assim, cada aprovação é um Vaiará, um momento em que algo aparece para nos revelar se somos apenas espectadores, deixamos tudo acontecer, ou agentes de Gevurah equilibrada pela Tzedaká. É ação, né? Mudação. Aí vem pro mudação. E aí, antes da Tzedaká ainda, Abraão ele só conseguiu passar por essa experiência por causa da Techuvá. Então, até a Tzedaká, se ela não for resultado de uma Techuvá como base, ela se torna uma vaidade também. Sim. É porque assim, quando a gente estuda a Torá e começa a entender o que os sábios nos falam, ela automaticamente ela vai fazer com que você comece a pensar sobre a sua vida, a pensar sobre os seus atos, a refletir sobre isso e criar uma estrutura de mudança. Lembrando que Techuvá não é arrependimento, é retorno. É diferente. Calma, você não esperou terminar. Ou seja, quando a Torá ela começa a mudar aqui dentro e você começa a mudar as suas atitudes, as suas ações, você começa a fazer um processo de quê? De retorno às suas origens. E aí, esse processo de retorno, quando ele começa a se concretizar dentro da sua alma e começa a se externalizar, você começa a fazer os frutos. E o principal desses frutos é o quê? É Tzedaká. Você começa a tratar o outro diferente.
é um bom dia com um sorriso. É ter empatia, não fazer com o outro, não pode ter Exatamente. Porque tzedakah, techuvá e tefilá são 3 formas de relacionamento. Sim. A techuvá ela se refere ao seu relacionamento com o outro, com o outro não, consigo próprio, né? O seu relacionamento consigo mesmo. A tefilá se refere ao seu relacionamento com o Criador, né? E a tzedakah se refere ao seu relacionamento com o outro. Você não tem o que dar ao outro se você não tem recebido do Criador. Ou seja, então é um processo. Sim. Então primeiro vem, né, a techuvá, que é a minha percepção de mim, aí a tefilá, que é a minha conexão com o Criador, e aí como fruto disso, aí é tzedakah. Porque às vezes a gente acha que tzedakah é o dinheiro. Não, e na verdade é toda a ação munida de kavaná. O que é a kavaná? É o desejo bom sobre aquilo. Tá entendendo? E isso eu preciso de uma base, eu preciso saber que eu ali, né, através da minha noção de techuvá, né, eu tenho a minha relação com o Criador através da minha tefilá. Agora sim, eu tenho qualidade para dar a este meu irmão que vai receber a tzedakah. Porque senão fica aquela coisa, deixa eu te ajudar aqui. Tá entendendo? Então não é divino. Aquela ideia de o extremo da humildade é a pior das vaidades. Entendeu? A techuvá e a tefilá, elas trabalham 2 coisas importantes dentro de nós, que é o Ain Tov e o Ain Hará. Porque o ser humano, pela sua vontade normal, ele sempre vai partir por Ain Hará, porque está sempre até mesmo inconscientemente. É o olho mau, né? Exatamente. Quando nós passamos pelo processo de techuvá junto com a tefilá, a gente começa a trabalhar o nosso Ain Tov. E essa semana eu tive uma experiência que eu achei muito interessante. De manhã, quando eu levanto, faço o meu lá no ODMI, faço as minhas rezas, agradeço a Deus por aquele dia, digo que estou crescendo, que estou evoluindo. E fui caminhar. Essa semana eu fui trabalhar na empresa, eu peguei um ônibus, quando assim, eu olhei pro motorista, ele parecia que estava assim, meio desbaratinado, sabe, meio confuso. Aí eu olhei para ele, né, consegui perceber a fração de segundo olhada nos olhos dele, dei um bom dia para ele sorrindo. Eu senti que ele se assustou, aí ele, bom dia. A expressão dele mudou totalmente. Às vezes é o que falta na vida da pessoa. Se ninguém me desejar um bom dia, como é que eu vou ter um bom dia? Ninguém quer que eu tenha. Então o inconsciente trabalha nisso. E aí, sabe, aquela experiência entrou dentro de mim. Eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo, né? E aí, por exemplo, a gente passa por tantas pessoas, às vezes a gente não dá um bom dia, não deseja um bom trabalho, a gente não agradece para o motorista parou para você. Ele poderia ter passado direto, mas por mais que seja a obrigação dele e é o dever dele parar para você no ponto, ele parou, ele abriu ali o ônibus, ele vai te carregar, ele vai te transportar. Isso é techuvá. Eu também concordo com isso. E aí você olha para ele e você fala, bom dia, grato, eu sou grato por você ter parado. E a sua palavra, ela entra. E ela vai mudando lá dentro do inconsciente do outro ser. Gentileza gera gentileza. Então, às vezes, a gente fica apegado às vezes, né, muitas pessoas tendem a problematizar a questão da tzedakah somente em relação a questões monetárias, mas a tzedakah ela é uma ação contínua. Ela é o resultado de um coração que se muda. Ela é um resultado de um coração e de uma mente que alcança uma nova percepção. Você para somente de só olhar daquele de você. Você passa a olhar para o outro e dizer, poxa, assim como eu gosto de receber um bom dia, assim como eu gosto de receber um sorriso, assim como eu gosto de receber um abraço, eu também vou transmitir isso. E esse pouquinho que eu vou fazer pode não ser muito para mim ou pode não ser muito para outra pessoa, mas eu sei que é o meu melhor. Eu sei que é o que eu posso dar nesse momento. Isso é um valor universal, né? A regra de ouro. Sim. E quando a gente se apropria disso e começa a trabalhar sobre isso, você começa a gerar a mudança. A mudança ela vai gerando. Porque foi um bom dia que
mudou a percepção do dia daquele motorista. Aí você vai dar bom dia e não vai te responder. Abraão, ele se preocupava com o que o outro ia achar dele? Ele se preocupava até mesmo que às vezes com o que Sara ia falar, ele não se preocupava. Ele se importava em ter ação. Eu sei o que o meu Criador quer de mim. E é isso que eu vou fazer. Essa é que é a percepção. Essa é que é a busca. Quando você entende que cada um de nós aqui temos o nosso caminho. Eu não tenho o caminho do Rodrigo, eu não tenho o caminho do Eduardo, eu não tenho o caminho da Elis, eu tenho o meu caminho. E quando dentro do meu caminho eu entendo o que o Criador quer para mim e eu faço aquilo que eu tenho que fazer, eu estou retificando. Eu não tenho que me importar com o que o Rodrigo vai pensar do que é o meu trabalho. Eu não tenho que me preocupar com o que o Marcílio vai dizer porque eu dei bom dia. Não, eu tenho que fazer a minha ação, eu tenho que fazer o meu trabalho. E isso é que é o importante. Pode falar. A Samanta teve uma percepção da leitura dessa paraxá, que ela comentou comigo lá em casa, que eu, na hora assim eu não entendi, mas depois que ela explicou, eu falei, caraca, isso é muito forte. Pode explicar ainda? Não, pode explicar. Não, Você que tem uma percepção. Não, pode explicar, pode explicar. É porque eu tô... A empresa mandou um negócio aqui para resolver, pode explicar? outra hora você explica. Foi o negócio da Sara? É, do riso da Sara. Ah, tá, porque eu falei do relacionamento. Porque assim, a gente lê sistematicamente a paraxá todos os dias. E aí, acho que foi logo no início da semana, e ela é bem grande. Tem vários acontecimentos. E logo no início da semana, foi uma das porções que o Eterno virou para ela, né, o anjo, veio enviando, parece que eram 2 anjos, e falou assim, olha, no tempo determinado, e eu me pego muito nas palavras que eu leio, isso para mim é muito forte. E eu trago para a minha vida, eu falo, poxa, como Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Eu começo a trabalhar em cima disso, sabe? É meio de louco. E aí, o anjo falou assim, no tempo determinado, Sara vai ter um filho. E ele riu, e como a Sara estava próxima, estava assim atrás da tenda, ela ouviu o que o anjo falou, e ela riu, e falou, tipo assim, internamente, ela não expressou, ela riu, e o Eterno, como vê tudo, sabe tudo, lê tudo, o íntimo, ela falou dentro dela, sem palavras. Como que eu tenho filho? Se o meu Senhor já é velho. Eu já cessei o costume das mulheres, tipo assim, na menopausa, né? Já. E o meu Senhor é velho. E aí o Eterno, no outro momento, o Eterno é um Deus que Não leva fuxico. não, ele espera oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Eu creio muito nisso. E aí, numa oportunidade, logo após, ele virou para Abraão e falou assim, vem cá. Por que a Sara riu? Quando o meu mensageiro falou que num tempo determinado, num tempo determinado, ela ia ter um filho do ventre dela. Por que ela riu? E disse, olha só a sabedoria do Eterno, senão ia ter confusão entre o casal, briga entre o casal. Ela riu e disse dentro dela que ela já tinha acessado o costume das mulheres. Ela Só que já na verdade ela não falou avançada dela, em ela falou idade. dele. Na verdade, ali ele mudou um pouco. Porque ela não falou dela, ela falou em relação a ele. Ela ia botar a autoestima dele pra baixo, ia dar briga, coisa entre o caso, ia ou não ia? Ia. Então, aí eu falei isso pro Rodrigo, não foi? E, cara, é muito assim, Estratégia. muita sabedoria, muita psicologia. É muita psicologia Então, pra você vê que o Eterno ele não reproduziu a verdade exatamente Não. como ela era. Porque ele captou a essência da mensagem. Agora, se ele fala, pô, ela falou que você é velho. Ela falou que você Olha que eu é tô velho. tendo fuxico aqui. Tá entendendo? Ela falou assim, não, ele falou pra ela, não, ela disse que ela já era velha. Então jogou pra ela.
Então assim, eu falei, gente, eu falei, Rodrigo, isso é muita sabedoria para lidar com o ser humano. Senão ia ter briga entre o casal. E a gente não duplica, a gente... Esse ponto que você traz, Isso é eu até fácil. agradeço Nossa, porque isso aí. isso casa junto Já percebi. da Paraxá e traz uma mensagem muito grande pra gente. Eu falei, Rodrigo, isso aqui Porque é às forte. vezes nós não agimos como criador. Inteligente. É inteligente isso aí. Você vê que, na verdade, Deus ele é uma referência de comportamento. Inteligente. Não é um ícone. É alguém que você olha as ações e você reproduz. Exatamente. Porque às vezes uma pessoa nos fala uma coisa e a gente às vezes ou leva a ferro e fogo, ou deturpa, mas nunca leva para o bem. Pessoa, Deus falou para Abraão, ela falou que você está bem. Mas ela também está novinha, não. Aí ia fazer uma briga. Né? Pronto, armou tudo. Ou seja, isso mostra o quê? Que nós devemos ter inteligência emocional. A gente tem que saber, antes de transmitir uma mensagem, uma coisa que a gente até estava conversando um tempo atrás, Marcílio, sobre, às vezes, a questão do julgamento, que a pessoa olha o outro e julga a atitude, julga não sei o que, e julga não sei o que lá. Abraão nos mostra isso, através da sua tefilá. Ele é o primeiro homem que mostra uma tefilá argumentativa. Por quê? Ele não olha o ato. Ele se põe a negociar. Então, Exatamente. o que acontece? Pode falar. Dentro desse contexto que E ela reparou uma coisa que, por exemplo, quanto mais a gente vai lendo as Parashibot, não é que a gente vai descobrindo coisas novas. A gente vai descobrir as coisas que realmente estão ali. Ela conseguiu enxergar, porque ela está aplicada, isso aí não é qualquer pessoa que enxerga, não. Quando a pessoa ela realmente tem um desejo de estar aplicada ali nas coisas do Eterno, o Eterno vai revelando. Então ele revelou algo interessantíssimo para ela. Nem eu mesmo tinha prestado atenção nisso aí que ela prestou atenção, entendeu? O que acontece? Muitas das vezes a gente trazer para o cotidiano, o nosso cotidiano, às vezes, para não criar uma situação desconfortante entre parente, amigo, ou até mesmo sem ser parente ou amigo, e às vezes a gente omitir, às vezes, as coisas, não vai causar uma situação desconfortante. Foi basicamente isso que o Eterno fez ali, que ela reparou. Que em vez dele falar, por que Sara riu, ela falou que tu é velho. Em vez dele falar isso, falou, não, por que ela riu? Pode eu, o Criador de tudo, não fazer com que ela tenha um filho? Ela mesmo sendo velha? Ou sendo avançada de idade? Ou ter entrado na menopausa? Então, o que acontece? Então, muitas das vezes, ele quer que a gente sejamos seres inteligentes e estrategistas. Senão a gente causa uma situação desconfortante. Sem necessidade. Sem necessidade. E aí o caso que aconteceu comigo, ainda há pouco a gente veio pra cá. E a mulher do meu lado ela falou, Marcílio, ele tá indo junto contigo, no carro ali. Eu sei que eu fui da autoescola. Antes de ter o veículo, eu falei, eu vou tirar minha carteira primeiro. Eu não vou comprar o carro, muita gente antigamente fazia, não sei se hoje ainda faz, mas quer adquirir o bem antes de se aplicar, de ter a carteira para dirigir o veículo. Isso é errado. Primeiro você vai na autoescola, tira a tua habilitação, depois tu vai lá e pensa comprar o carro. Isso é o correto. Então o que acontece? Então você sempre pensei assim, desde novo. Aí o que aconteceu? Falei, pô, eu tô na minha mão aqui. E o cara vinha aqui, ele me fechando. Em vez de eu fechar ele, não, ele vem me fechando pela direita. Ele está completamente errado. Aí eu falei para ela, André, o cara está errado. Ela, mas ele vai bater em você. Aí o que eu parei, refleti, segurei e deixei ele passar. Então aí eu ia causar uma situação desconfortante, o que eu fiz? Eu refleti na hora e me segurei. Você vê que não, é interessante o que você falou, porque assim, você vê que o que retém realmente a competição do homem? O espírito competitivo, que é a Yetzirah, isso, ela quer competir o tempo todo. Aí a Andréia falou, o Marcinho falou, ele está errado, ou seja, eu vou continuar competindo porque eu estou certo. Aí ela fala, ele vai bater em você. Aí ele já, opa, o que inibe o meu espírito de competição? Meu espírito de autopreservação. Então, para me preservar,
então eu paro de competir. Não é por humildade. Tá entendendo? É porque a gente tem essa necessidade de Mas se a autopreservação é preservar. necessária, Rodrigo. Não, claro. Vamos voltar para cá, eu tenho pouco tempo, senão eu não termino. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas facetas, né? A gente tem os temas centrais da Paraxá, que Abraão recebe os 3 mensageiros. Isso remete a Hesed, bondade. A intercessão por Sodoma, que é Tzedek, justiça. A destruição e a fuga de Lot, Gevurah, né, o limite de disciplina. E o sacrifício de Tzchak, né, a Kedat de Tzchak. Isso representa a Emuná e a Bitachon, né? Ou seja, aqui na hora de escrever, eu acabei escrevendo obediência, mas Bitachon, né? A fé e a confiança. Porque Abraão agiu acima da racionalidade, ele confiava no seu Criador. Ele sabia que era um teste. E às vezes a gente também passa por testes, e às vezes de a gente acreditar no Criador, a gente quer fazer tudo com as nossas próprias forças. E aí é onde a gente se estrepa, né? Por exemplo, quando a pessoa vai falar que mas o judaísmo fala de lei sem a graça. Não, mas é impossível. É impossível, porque você não pode obedecer uma coisa que você não acredita. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, se eu pratico a lei, isso é resultado de fé. Então, essa ideia de fé sem obras, entendeu? Ela talvez funcione ali, mas não é legítimo. Engraçado que até o próprio Paulo responde, né? A fé sem obra é morta. Não, é o Tiago que responde, porque foi Tiago que tem que refutar Paulo, porque Paulo plantou essa heresia na cabeça do povo. Não, vocês não precisam praticar judaísmo, não precisam se converter, porque realmente não precisa. Mas tipo assim, a ação ela já foi realizada na cruz. Então, você tem fé ou você tem graça. Se você está obedecendo os mandamentos, se você está rezando, se você está se comunicando com o Criador, é porque você não tem a fé da salvação, você tem fé nas obras. Entendeu? E aí Tiago, peraí, você está fazendo bagunça aí. Mas aí também Entendeu? fala A fé que sem obras é morta, isso aí. entendeu? Fala que a fé sem obra é morta aí. Vamos lá. Sem ação. Vamos dar mais uma andadinha aqui para a gente poder terminar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sábios, né? A hospitalidade. A Hasnassat Orim. Ele levantou seus olhos e viu 3 homens. Gênesis 18:2. Mesmo em uma experiência profética, Abraham interrompe sua contemplação divina para servir viajantes. O Talmud Shabbat 127a ensina: receber convidados é maior do que receber a presença divina. O sentido é que Deus se revela onde a bondade ativa. A visão profética se concretiza quando o amor ao próximo se manifesta em atos concretos. Clamor por justiça. Abraão intercede por Sodoma. Não por mérito dos perversos, mas pela preservação da justiça. O juiz de toda a terra não fará justiça? Bereshit 18:25. Aqui nasce o conceito de oração argumentativa. O homem como parceiro moral de Deus. Segundo Narmânides, Abraão ensina ao mundo que a justiça divina não anula a compaixão. Na destruição de Sodoma a gente vê o que? Sodoma representa o extremo oposto de Abraão, onde há egoísmo absoluto. Não pode haver revelação divina. O Midrash Bereshit Rabbah 49:6 diz que o pecado de Sodoma foi a recusa em partilhar. Eles decretaram leis que proibiam a caridade, negando a tzedakah, negaram o próprio Criador. O nascimento de Tzchak, né? Ele representa a alegria espiritual que nasce da fé. Shiforno ensina que o riso de Sara é a transição da dúvida para a compreensão. A fé verdadeira é racional, mas ultrapassa a lógica humana quando guiada pelo amor de Deus. A Akedat. O ápice da Paraxá, Deus prova a Abraão, pedindo que sacrifique o próprio filho, o filho da promessa. Os sábios ensinam que o teste não era para Deus saber, mas para revelar o interior do homem. O Eterno já não sabia que Abraão, se ele o testasse, Abraão faria? Mas por que ele testou? Por que ele testou?
revelar o interior do homem. Exatamente. Ele queria que Abraão revelasse o seu potencial. Que ele saísse de uma mente passiva para uma mente ativa. Isso é o que revela o verdadeiro caráter das provações em nossa vida. Não é para Deus saber de você, Ele já te conhece. É para que você se conheça e aprenda a romper os seus limites. Não é para Deus saber, é para você crescer. Exatamente. Aqui nessa mão forte. Continuemos. Rashi comenta: o teste transforma o potencial em ação. Abraham demonstra que nada é mais sagrado do que a vontade divina. Mas Deus no final mostra que ele não deseja sacrifício humano, e sim a entrega espiritual. O Midrash Rabbah 56:8 revela um segredo. No momento em que Abraham ergue a fala, os anjos choraram, e suas lágrimas caíram sobre os olhos de Isaac. Por isso Isaac mais tarde ficou com a visão enfraquecida, pois contemplou o divino em proximidade. E a gente tem alguns temas principais aqui dessa paraxá. A gente tem a hospitalidade, né, que está ligado diretamente a Seferá de Hesed. Deus se manifesta na bondade ativa, ou seja, sirva com alegria e sem distinção, porque isso é uma coisa que muitas das vezes nós fazemos até mesmo de forma inconsciente, e a gente tem que trabalhar dentro de nós essa dualidade, essa questão de às vezes somente olhar o ato e esquecer o ser humano, porque a gente tem essa mania. A gente só olha para o ato, a gente não olha para a pessoa, a gente não olha para o contexto de vida dela, o que existe ali dentro. Você só julga o ato que ela fez, você só julga o ato que ela praticou. Abraão poderia ter olhado para Sodoma e dizer: não, Eterno, vai lá, pode destruir tudo, queima tudo, taca fogo, detona, bota para quebrar. Salva só o meu sobrinho. Isso aí. Mas o que ele fez? Eterno, vamos conversar aqui? Se tivesse injusto, o Senhor poupa a cidade? Se houver 50 justos, o Senhor poupa a dificuldade? A cidade? Se tiver 20 justos, o Senhor poupa a cidade? Ele foi barganhando. E assim às vezes nós temos que olhar para o ser humano. Eterno, apesar dessa situação que ele fez, será que existe algo de bom nele que pode ser revelado? Entendeu a mudança? O paradigma muda. E aí a coisa era tão outro. feia, porque o Ló, na verdade, ele só foi salvo porque ele era o único ali que poderia ser considerado justo. Mas pelo mérito do tio dele, porque se você olhar para a história do próprio Ló em si, Ele também não tinha nada. Ou seja, até isso ele precisou se amparar no mérito. Ou seja, se o único que pode ali ser considerado justo é alguém que depende do mérito de outros, imagina o resto. E por que a gente muitas vezes condena o nosso próximo, julga, tenta derrubar, tenta destruir? Porque às vezes a gente esquece que às vezes nós estamos vivos, às vezes até mesmo pelo mérito do nosso antepassado, nem pelo nosso próprio mérito. Vendo como muda? Sabe, como a Torá ela traz uma visão que ela diz para você: cara, não adianta. Somos todos iguais. Não tem distinção. Ninguém é melhor do que ninguém. Deixa eu falar uma coisa aqui importante aqui. É importante, é coisa rápida, interessante. Por exemplo, essa coisa que aconteceu lá no Complexo do Irmão lá em Penha. A gente não tem que ficar contente, por mais que tenha morrido pessoas que estavam envolvidas ali, tráfico de drogas, da vida errada, é errado a gente, mesmo sendo do negócio errado, a gente ficar feliz e se contentar com isso. Se deleitar nisso, é errado. A gente trabalhar Se deleitar com o mal, né? É. E defender o mal, encontrar justificativa para o mal. Sim. Tá entendendo? Não, peraí, beleza, os caras eram tudo bandido, estavam destinados à morte. Né? Porque quem entra nessa vida, né, entra para morrer. Agora, quando morre, isso não é festa. Claro que não. Tá entendendo?
Então, assim, eu fico estranho, eu acho estranho porque até eu vi muito crente, né? Como Não, eu vejo isso aí, eu fico... Aí eu fico assim, estranho, porque vocês vivem uma fé que fala sempre da conversão, da redenção, e agora vocês vão lá e comemoram quem não foi salvo. Então qual é a alegria ali? Isso é triste, isso é triste. Mas Agora é claro, os caras botam terror na comunidade, ok. Mas Mas sim, Se deleitar não na era pra graça. ser assim. Não, o que acontece? Qual é o nosso pedido? É que o Eterno possa clarear, porque essas pessoas estão cobertas por aquele fato. Sim. Não, e na verdade são resultados de outros piores, que estão longe da favela. Esse que é a parada. Então é fácil você ir no baixo ali, no resultado, mas a raiz continua bebendo ainda. Isso aí. Entendeu? A raiz está forte. Porque se você parar para pensar, se aquela pessoa tivesse tido a mesma oportunidade que hoje eu tenho, ela não poderia ter mudado de vida? Ou você é melhor do que ela. Só tem duas coisas. Ou você é um ser humano melhor, ou tá entendendo? Ou de repente você, no contexto dele, seria ele. Então é complicado, né? Verdade. Olha o pensamento. Antes de eu julgar alguém, eu tenho que olhar para as minhas mazelas e dizer assim, se eu me entregar totalmente às minhas mazelas, eu me torno melhor ou pior do que aquela pessoa? Aí você começa a olhar e pensar assim, deixa eu pensar a Se eu não raiz tivesse dela. Torá, se eu não tivesse espiritualidade, se eu não tivesse a minha fé, quem seria? E você vê que seu olhar muda. Somos todos iguais. Não entendi. Continuemos aqui. Eu tenho que ficar dando. Justiça, tzedek. Interceder é amar o mundo. Ore e age por um mundo mais ético. Limites, revurar. A disciplina preserva a santidade. Pratique o autocontrole e equilíbrio. Provação. Nisayon. O teste revela a luz interior. Confie mesmo quando não entende. Emunar. Crer é agir em alinhamento com o bem. Viva com coerência espiritual. Tzedakah, dar é restaurar a harmonia cósmica. Doe tempo, atenção, recursos com propósito. Tudo que você fizer, faça com propósito. Uma vida sem propósito não é vida, é morte. Então, se é para viver, viva com propósito. Trace metas. Respeite seus limites. E avance gradativamente. Se você tentar pular de 3 em 3 degraus, o seu pé pode bambear e você pode cair. Mas se você subir um degrau de cada vez, você consegue chegar até onde você precisa chegar. Você precisa concluir, terminar o trabalho que você veio destinado a fazer. Prossigamos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as provações, o sentido de Nisayon. O Pesat, o teste de Abraham, Bereshit 22. A Akedat é chamada de a 10ª provação, Piqueravot 5.3. O texto diz: o eterno Elohim Nissa Abraham. Deus testou Abraão. Rashi explica: o santo bendito seja, ele o testou para fazê-lo subir em mérito e não para fazê-lo cair. Quando você passar por uma provação, quando algo chegar diante de você, lembre-se disso. Aquilo não é para você cair. Porque a sua mente e o Yetzer Hará vai tentar te levar para pensar, não, isso aqui veio só para poder me detonar, isso aqui só veio só para acabar com o meu dia, isso daqui veio só para me fazer pior. Não, lembre-se, Hakadosh Baruch Hu está te enviando esta situação para provar quem você é diante de você. E melhorar. Quebrar, é o que eu falo, de novo, para quebrar, tem certos padrões, se a gente não quebrar, a gente vai ficar naquele ciclo, a gente não consegue a evolução. Sim.
Gente, não adianta que você não vai ascender, você vai morrer naquela situação. Sinto dizer que a gente morre. Como é que diz Eu não quero. aquela antigo, né? Eu não quero. Camarão que dorme na praia, a onda leva, A não é onda isso? leva. A onda leva. Tem que refrear. Às vezes é necessário refrear. O Criador não quer que a onda te leve, então ele vai dizer para você, opa, revela-te a ti mesmo. Então toma essa aprovação. Isso não é para você cair, isso é para te levantar. Chegou pra você, toma que é teu. Isso aí. Não, e se for para cair, a queda é necessária. Sim. Até a tua queda ela tem um propósito também. Né? Sim. Porque, vamos lá, Então, quando as ondas que são mais perfeitas, que modelam a realidade, são ondas senodais e cossenais. Falando de matemática agora, seno e cosseno. Uma hora a sua vida está aqui, outra hora a sua vida está aqui. Uma oscilação. Mas é uma coisa interessante, quando você pensa nisso fisicamente, quando você está aqui, isso é chamado de equilíbrio instável. Porque a tendência de você ir para cá ou ir para lá é muito fácil. Quando você está aqui, isso é chamado de equilíbrio estável. Porque se você for para cá, você volta. Se você for para cá, você volta. Complicado, hein? Fala um pouquinho de matemática e física. Pra descer todo santo ajuda. E para ficar embaixo, nada atrapalha. Não tem mais pra onde cavar, né? Quando não tem uma ponte de cavar, só. Mas aí tem uma. Pelo menos aí existe possibilidades, né? Ali não existe possibilidade de subir, porque tu já tá no topo. Então, para continuar em movimento, tem que descer. Exatamente. Só que aqui, quando você parar para pensar, vamos pensar direitinho. Aqui você tem energia potencial. Aqui você tem energia cinética. Ou seja, energia de ação. Você precisou de um potencial para gerar uma ação, que é descer até aqui. E aí, quando você está aqui, o que vai acontecer de novo com você? Você precisa novamente de um potencial para subir de novo. subir e se elevar. E a vida é feita assim. É um ciclo, né? Que E isso se repete. É que o próprio Criador é matemática pura. E a última queda, na verdade, é o impulso da próxima subida. Exatamente. Então, ou seja, olha como o Criador trabalha. Dentro de você existe um potencial a ser trabalhado. Quando você trabalha ele pode te derrubar para você subir de novo. Ah, eu caí. E daí? Você caiu, levanta e se ergue e vai embora de novo. Levanta a cabeça. E até na espiritualidade é assim, quando você eleva a sua alma, ou sua consciência a um nível de lishma, né? Quando você entra nessa percepção de que tudo é o eterno, e você transcende o ego. E quando você transcende o ego, o próprio ego se envaidece e ocasiona a causa. Sim. Aí tem aquela ideia do monge que estava meditando, finalmente eu transcendi o ego, eu sou o cara. O ego derrubou ele. Essa é a ideia dos sábios também, entendeu? Quando o sábio ele entra num patamar em que ele se percebe superior aos outros, ele se agrada daquilo. E esse se agradar já é uma queda também. Por isso que quanto mais sábios, os grandes sábios são homens altamente humildes. Tá entendendo? Por quê? Porque eles precisam se manter naquela condição porque são fontes. Agora, se eles caem pelo ego, aí se tornam comuns, perdem a sabedoria. Sabedoria não está em compreender o processo, está em se manter em si. Tá entendendo? Essa é a parte mais difícil. Professor, é assim, eu acredito, na minha pequena consciência, que os sábios, eles já atingiram esse ponto, porque o que nos atrapalha é o ego. O que atrapalha o ser humano é o ego. Então, uma pessoa dessa, um sábio, né? Eu acredito que ele sabe como lidar, ele sabe qual é o segredo dessa proximidade com o seu Criador. E que esse algo, que é o ego,
Ele decidiu, ele conheceu, decidiu e optou por isso. Cara, eu vou trabalhar com você, que eu vou minha proximidade com ele. Então eu vou deixar você, eu vou trabalhar com você. Não é você que me domina, mas eu mostro para você quem manda esse negócio aqui. E aí vem a proximidade com o Criador. É desse jeito. E eu falava assim, poxa, como teve muitos sábios da época, né? Isso também é possível para cada um de nós aqui. Isso é possível, até porque eu acredito que o Criador queira que a gente queira um negócio desse. E a gente almeja, porque muitas vezes a gente almeja o carro, a casa, né? A gente almeja muitas coisas materiais. Mas desejar um negócio desse... A gente pode fazer exercícios práticos. Vou chegar perto, alguma coisa assim. Você não sabe que você tem que fazer o seu trabalho? Sim. Então todo dia de manhã, quando você acordar, você vai botar o pezinho e vai dizer: graças a Deus, estou me transformando. Toda vez que você disser isso, você vai lembrar: opa, hoje eu preciso trabalhar sobre o meu ego. Ele é terrível. E aí você pode fazer uma agenda, um caderno, né? Tira um dia, né? Ou vai tirar férias, minha vida é muito corrida, até não conhece. Vou ter um período de férias, vou tirar 2 dias, eu vou subir uma montanha, vou sentar lá, vou levar um caderno, vou ficar eu sozinho com o Eterno, vou fazer uma introspecção, vou meditar sobre as minhas ações, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, como o ego, né, tem dominado sobre mim. Aí entra o que o Eduardo fala, as afecções, como eu afeto e como as coisas me afetam, como eu posso trabalhar e mudar isso dentro de mim. O autoconhecimento. Porque a Torá, como o Rodrigo falou e os sábios falam, a Torá não é conhecimento. A Torá é prática. Por isso que quando eu tento fazer o estudo, eu tento fazer uma coisa que seja algo que seja mais aplicável possível ao nosso dia a dia. E nesse estudo, com a ajuda de Deus, lá no finalzinho tem um guia de 42 dias com... lá no final, são 6 semanas, de 42 dias de você aplicar sobre cada um desses temas que nós falamos aqui. E aí tem exercício prático, tem dicas do que você fazer. Você pode imprimir, você pode gerar uma agenda, pode anotar, fazer anotações, escrever, ler, né, estudar. Ou se você quiser tirar um momento para fazer Itbodedut, está aqui em 6 semanas, eu vou fazer, sei lá, em uma semana, eu vou trabalhar isso aqui dentro de mim. Que aí a gente sai daquela questão que só vira um estudo e ler e ouvir e depois eu vou embora, o que eu vou fazer daqui para frente? Não, você tem algo que você vai poder praticar no seu dia a dia. Tá aqui. Então uma coisa que os sábios do Mussar, eles dessa paraxá, uma lição muito grande, que é o terror de Isaac. Essa ideia do terror de Isaac, porque Isaac ali ele sentiu, né, a sua vida indo embora, né, um cara de 37 anos, com o futuro inteiro pela frente e tal, e aí ele aceitou ser sacrificado, mas naquele momento em que ele estava deitado ali, sabendo que ia ser abatido, sabendo que a sua vida ia ser interrompida, né, então aquilo mudou a vida dele, entendeu? A partir dali. Por quê? Porque a consciência de que tudo pode acabar a qualquer momento faz com que você valorize muito. Então o ser humano ele tem que aprender a viver sobre uma constante ameaça de morte. Saber que a sua vida está por um fio agora, nesse exato momento. Você pode estar deitado, você pode estar conversando aqui do nada, cair para trás e morrer. Porque é assim que acontece. Sim. A morte ela é previsível e ela é uma realidade imutável. Então essa consciência de que eu sou mortal e de que a minha vida está prestes a acabar faz com que eu valorize muito mais a experiência da vida. Então essa coisa, o temor de Isaac, essa consciência de que você vai morrer a qualquer momento, faz com que você queira viver com mais intensidade. Entendeu? Então aí essa lição que eles levam para o Mussar é muito forte, porque, peraí, eu estou vivo agora, tá entendendo? Mas eu posso contar daqui no momento seguinte. Então, como é que eu quero fazer essa transição? Brigado com a minha mulher? Brigado com o meu filho? De cara amarrada, falando mal de alguém? Com mágoa no coração? Como é que eu vou fazer essa transição? Eu vou morrer daqui a um segundo. O que eu faço agora, nesse segundo? Entendeu? Então isso traz um peso aí. Sim, e isso
Aqui assim, eu tenho que diminuir um pouco mais meu estudo porque tem muita coisa, eu vejo muita coisa boa. É por isso que 12 Isaac, ele é 12 revelado, páginas, eu entendeu? vi aqui, muito bom. Agora me fugiu. Sobre a questão, quando a gente estava falando sobre a questão das palavras, por exemplo, tem muitas pessoas que quando elas acordam, o primeiro pensamento dela é pensar, poxa, mas que dia mais fatídico, que dia mais cansativo. Poxa. Você não criou um recipiente bom para o seu dia. Quando você acorda, olha, graças a Deus, estou me transformando. O que você está dizendo com isso? Você está criando um recipiente para receber luz. Você não está estagnado. Você não está criando uma realidade estática. Você está dizendo para você o quê? Que você está aqui, ó, no potencial. E aí você diz, olha, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, o meu dia vai ser bom. Com a ajuda de Deus, eu vou conseguir realizar os meus propósitos. Com a ajuda de Deus, eu vou conseguir me elevar espiritualmente. E aí você começa a ter exatamente esse senso do terror de Isaac. A sua mente começa a despertar, por quê? Ela sabe que a todo momento ela precisa fazer algo, ela precisa transformar, ela precisa... Preciso fazer valer a pena. Exatamente. Tem que valer a pena. Quando você diz pra você... Que veio, né? Exatamente, quando você diz pra você, ah, tá tudo bem, que Deus não permita. Ah, tá tudo maravilhoso. Você está dizendo pro universo, olha, opa, eu não preciso de mais nada, chefe. Ó, tá tudo certinho. Tá tudo zen. Tá tudo na boa. O universo, você está trazendo palavras, você está criando um recipiente de não recepção. De ostracismo. Você, nesse momento, você tem que agir como um co-criador. E aí você prepara o recipiente. Agora, não adianta. Você levantou, fez ali, fez a ablução das mãos, preparou o seu recipiente. Agora você vai para onde? Vai para a luta, meu amigo. Agora você vai agir. Se o Eterno mandou um mendigo ali para poder te pedir uma ajuda, é porque é aquele momento. Aquela é a oportunidade. Inclusive o próprio modelo ali, ele é baseado em Isaac se levantando do altar. Tá entendendo? Então assim, faça valer a pena. O modelo ali, você volta da morte todo dia. É isso. A cama é teu próprio túmulo. Isso A aí. tua cama é teu próprio Diz que túmulo. Isaac pensou o modelo ali antes do modelo ali existir. Vamos aqui só para gente terminar. Gente, que aula, hein? Terash. Aulas. O propósito da aprovação. Na visão dos mestres, né, eu tenho me baseado muito pela nossa linha, para a linha sefaradita, eu tenho gostado muito, é muito interessante. O Narmanides, ele diz que a aprovação no Isayon tem dupla função. Revelar o potencial oculto do justo. O teste traz à luz o que estava latente. Educar as gerações. O ato de Abraham torna-se modelo pedagógico universal de Emuná e Bitahon, de fé e confiança. Escreve, Deus prova o homem não para saber o que fará, pois ele já sabe, mas para que o homem saiba o que há em si e manifeste a sua fé em ato. Não sai daqui os diferentes. O sod dessa palavra, na linguagem do Zohar, cada Nisayon é um espelho. Aspá claria, ou seja, Deus aparece ao homem segundo o nível de pureza interior. A prova é uma forma de revelação de Givurá, o aspecto severo do divino, que visa refinar os vasos da alma. Raí Vital, no Shahar HaKavanot, explica, quando a luz de Gevurá toca o justo, ela o eleva, mas quando toca o ímpio, ela o queima. Ou seja, a provação não é punição, mas lapidação. É a aparição da luz sob forma de severidade, cujo fim é revelar a misericórdia. Quando tu lava um tênis velho, você está aplicando o Gevurá sobre. Isso aí. Não é confortável receber a lavagem. Mas depois ele fica como? Limpinho. Fica bonito, né? Você pegou uma roupa. Mas o ato da lavagem é doloroso. Porque uma completa assim, indicação de emuná, porque a emuná ela é diferente de fé. Por isso que a gente tem que saber
a etimologia das palavras em hebraico é muito importante, porque emuná, ela é fidelidade, ela não é fé, só fé em si, ela é fidelidade, ela transcende a fé. Por exemplo, quando estava Abraão e Isaac ali, aí Abraão pediu para Isaac pegar as lenhas, né? O negócio ali para fazer a fogueira. E aí Isaac falou assim, papai, tá aqui a lenha, coisa que mais. E o cordeiro? Deus Aí proverá. o Abraão falou assim, ó, o nosso Criador proverá. Isso aí, que é isso? Isso aí é emuná. Bitahon. Emuná também, né? Porque Fidelidade. a emuná, ela vem do ato do crer. E a fidelidade. A Bitahon é exatamente isso, ou seja, ele confiava no Eterno a ponto de entregar o Espírito, porque ele sabia que o Eterno proveria. Emuná é um sentimento. Sim, Né? Bitahon é uma é ação. ação. É os dois. Né? Ou seja, Uma anda coisa vem da junto. outra. Isso aí. Vamos aqui para a gente poder terminar. Uma aplicação para o estudante, né, que somos nós a princípio, toda crise é um convite à revelação ética. A forma como reagimos à dor revela quem somos. A forma como reagimos à dor revela quem somos. O objetivo da aprovação é nos tornar consciente da nossa própria imagem divina. Repetindo, o objetivo da aprovação é nos tornar conscientes da nossa própria imagem divina. Eu vou parar por aqui, vou deixar o restante para vocês lerem, que a gente já tomou bastante tempo. Bezat Hashem, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, vos conceder uma boa semana, Material bom, material com muitas excelente. bênçãos, com muita parnassá, e que a gente possa colocar isso em prática. Amém. Leiam, reflitam, Amém. que a nossa alma só agradece. Amém. Amém. Bezat Hashem. Exatamente. O